Lembra-se de Kenny Rogers, o homem de voz grave, barba branca e canções que tocavam o coração de todos. Ele era uma lenda da música, com mais de 100 milhões de discos vendidos, prêmios conquistados e que emocionou pessoas no mundo todo. Mas por trás da fama, havia um homem que carregava uma dor profunda, casamentos fracassados, amizades desfeitas e uma infância repleta de dificuldades. A vida de Kenny nem sempre foi tão tranquila quanto sua voz, e em seus últimos dias, ele lutou silenciosamente contra a doença, longe dos holofotes. Junte-se a nós enquanto revivemos a jornada inesquecível de Kenny Rogers e o final comovente de sua história. Um começo difícil em Houston. Kenny Rogers nasceu em 21 de agosto de 1938, em Houston, Texas. Ele era o quarto de 8 filhos. Sua mãe, Lucille, trabalhava como auxiliar de enfermagem. Seu pai, Edward, era carpinteiro. Kenny disse certa vez que eles estavam falidos. Moravam em um conjunto habitacional do governo para famílias brancas, que havia substituído as casas de famílias não brancas. Os tempos eram difíceis, mas eles sobreviveram. Kenny frequentou a escola primária Wharton, a escola secundária George Washington, Posterior Mint. Formou-se na escola secundária Jefferson Davis em 1956. Isso foi um grande feito porque, como ele disse no programa de Phil Donahue, eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar no ensino médio em toda a minha vida. Durante a infância e adolescência, ele trabalhou em empregos temporários. Ele varria o chão de uma chapelaria por apenas $9 por semana. Também trabalhou como ajudante de garçom no Hotel Rice. Em 1949, chegou a ganhar um concurso de talentos no Teatro Texan. Foi um dos primeiros sinais de que a música poderia levá-lo a algum lugar. Mas, durante a infância e adolescência, Kenny lutou contra a fome de verdade. Ele disse: "Acho que nunca passei fome de verdade. Eu sempre tive o suficiente para comer, mas não há dúvida de que nossa família às vezes sofria de deficiências nutricionais. Comíamos sanduíches de pasta de amendoim porque era tudo o que tínhamos." Mesmo assim, Kenny não reclamou. Ele acreditava que muitas crianças ao seu redor viviam da mesma maneira. Embora as músicas de Kenny mais tarde tenham enchido estádios, sua infância foi repleta de dificuldades, tanto emocionais quanto financeiras. E as pessoas ao seu redor também nunca se esqueceram disso. Veja bem, Kenny cresceu no 4º distrito de Houston, um bairro barra pesada onde os problemas estavam sempre à espreita. Seu irmão Roy disse certa vez: "Éramos pobres." Não há dúvidas. Sua irmã, Sandy, acrescentou: "Sabe, tivemos nossas dificuldades, mas acreditávamos que conseguiríamos. A fé era importante para toda a família." Isso os ajudou a superar momentos difíceis. A infância de Kenny também foi marcada pelas pessoas de sua vizinhança. Embora a vida fosse difícil, ainda havia bondade nela. Anos mais tarde, quando Kenny alcançou a fama, ele não se esqueceu daqueles que o ajudaram. Na década de 1970, ele soube que sua antiga vizinha estava passando por dificuldades e não tinha dinheiro para consertar o carro. Ela precisava de $600. Kenny não apenas a ajudou, como mudou a vida dela. Ele lhe enviou $20 mil e um bilhete dizendo: "Obrigado por me ajudar a pagar o aluguel anos atrás." Não se tratava apenas de dinheiro, mas de lembrá-la de suas origens. Kenny nunca agiu como se fosse melhor do que ninguém, e foi isso que fez com que seus fãs o amassem ainda mais. Sua profunda amizade com Dolly Parton também nasceu dessa dor compartilhada. Ambos tiveram infâncias difíceis, mas em vez de se deixarem abater por isso, transformaram a experiência em algo poderoso. Dolly e Kenny permaneceram próximos por décadas. Alguns acreditavam que a relação entre eles ia além da amizade. Mas Kenny sempre dizia que eles eram simplesmente duas pessoas que se entendiam profundamente, porque ambos sabiam o que significava lutar. Ele não conseguia entender o pai. A infância de Kenny não foi marcada apenas pela pobreza. Seu pai, Edward, lutou contra o alcoolismo. Em seu livro de 2012, Luck or Something Like It, Sorte ao Algo Parecido, Kenny falou abertamente sobre isso, admitindo que ele próprio nunca havia tocado em álcool. Não porque ele não quisesse, mas porque tinha medo de se tornar como o pai. Ele acreditava que o vício podia ser hereditário. Esse medo o impediu de beber durante toda a vida. Mas, apesar de todo o seu sucesso, uma coisa atormentava Kenny. Ele disse: "Eu nunca entendi realmente por que meu pai bebia. Ele era alcoólatra." Mas naquela época, depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente estava desempregada e se tornou alcoólatra. Ele não conseguia sustentar a família, e acho que isso o destruiu. Me parte o coração saber que eu não sabia disso antes de ele falecer. Essa dor o acompanhou por muito tempo. Mas, em vez de deixar que ela o destruísse,
Kenny a usou para ajudar os outros. Ele começou a fotografar para ocupar o tempo entre as turnês e usou sua experiência para entender pessoas que lutavam contra o vício. Ele não as julgava. Ele via a situação de perto demais para isso. Sua música, suas amizades e até mesmo seu silêncio em momentos difíceis nasceram dessas feridas profundas. Mas essas mesmas feridas também o ajudaram a se conectar com fãs de origens diversas, de clubes de jazz e sucessos psicodélicos. Kenny Rogers começou a perseguir seus sonhos musicais no final da década de 1950. Inicialmente, ele deu pequenos passos. Sua canção solo, That Crazy Feeling, ganhou notoriedade em 1957. Mas quando o alvoroço diminuiu, Kenny não desistiu. Em vez disso, ele se juntou a uma banda de jazz chamada The Bobby Doyle Three. Eles tinham um público fiel e tocavam frequentemente em clubes. A banda chegou a assinar um contrato com a Columbia Records. No entanto, não durou para sempre. Eles terminaram em 1965. Então Kenny tentou novamente. Em 1966, ele gravou uma música solo intitulada Here's That Rainy Day para a Mercury Records. No entanto, também não obteve sucesso. Durante esse período, ele também trabalhou nos bastidores, compondo, produzindo e tocando música para outros artistas, como Mickey Gilley e Eddie Arnold. Em 1966, Kenny tentou recuperar a fama. Ele se juntou à banda folk The New Christy Minstrels, onde cantava e tocava baixo. No entanto, o grupo não obteve o sucesso que Kenny esperava. Então, em 1967, ele e outros 3 membros, Mike Settle, Terry Williams e Thelma Camacho, decidiram sair. Eles formaram uma nova banda chamada The First Edition. Ken Vassie juntou-se a eles mais tarde. Esse grupo deu a Kenny sua primeira grande oportunidade. O sucesso deles, Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In, tornou-se um hit. A música tinha um som selvagem e psicodélico, e a voz grave de Kenny a tornou inesquecível. Ela até apareceu no filme O Grande Lebowski anos depois. Mas isso foi apenas o começo. Após o sucesso de The First Edition, Kenny aos poucos se tornou o rosto da banda. Canções como Ruby Don't Take Your Love to Town e Reuben James os levaram a se aproximar da música country. No entanto, em 1975 ou 1976, a banda se separou. Kenny decidiu que era hora de recomeçar sua carreira solo. Não foi uma decisão fácil. Ele já estava bem na casa dos 30. E isso se tornou um problema. Como ele admitiu em uma entrevista à Rolling Stone, as gravadoras continuavam a rejeitá-lo. Diziam que ele era velho demais para a música country. A rejeição doeu, mas Kenny não deixou que isso o paralisasse. Ele manteve o foco. Em certo momento, ele estava se apresentando em um pequeno clube em Las Vegas com apenas 600 lugares. Então Steve Wynn, que o havia contratado, disse algo chocante para Kenny. Ele anunciou que iria demiti-lo. Não porque ele não fosse bom, mas porque Kenny tinha talento para ir muito mais longe. Ele queria que Kenny perseguisse sonhos maiores. Kenny acabou tendo uma carreira solo de sucesso, graças ao produtor Larry Butler. Juntos, eles criaram a música Lucille. Ela se tornou um grande sucesso, e Kenny até ganhou um Grammy por ela. Ele não se esqueceu das pessoas que o ajudaram. Agradeceu a Butler durante seu discurso de aceitação do Grammy, sabendo que sem ele, talvez nunca tivesse alcançado o sucesso. Essa vitória abriu caminho para ainda mais êxitos. E Kenny nunca olhou para trás. Uma voz que transcendeu todas as fronteiras. Depois de Lucille, Kenny Rogers se tornou um gigante tanto na música country quanto na música pop. Ele teve mais de 60 sucessos no Top 40. Suas canções Lady e Islands in the Stream alcançaram o primeiro lugar. Esta última foi um dueto com Dolly Parton. E tornou-se uma das canções mais populares de todos os tempos. Seu sucesso de 1978, The Gambler, tornou-se sua música de assinatura. Ganhou outro prêmio Grammy e se tornou tão popular que gerou uma série de filmes para a televisão. Kenny interpretou o papel principal no filme Kenny Rogers as The Gambler, que lhe rendeu uma indicação ao Emmy. Os fãs adoraram seu personagem, e a mensagem da música permaneceu na memória dos espectadores por toda a vida. Os álbuns de Kenny, The Gambler e Kenny, chegaram a figurar entre os 200 álbuns country mais influentes de todos os tempos. Em 1986, os fãs o elegeram seu cantor favorito de todos os tempos em uma pesquisa realizada pelas revistas USA Today e People. Mas a música não era seu único talento. Ele também atuou em filmes e na televisão. Ele estrelou o filme Six Pack, a série de televisão McShane e outros programas. Também se tornou empresário, cofundando a rede de restaurantes.
Kenny Rogers Roasters, com o ex-CEO do KFC, John Y. Brown Jr. As unidades nos EUA fecharam, mas a rede continuou popular na Ásia. Kenny também continuou a criar música. Em 2006, lançou o álbum Water and Bridges. A canção I Can't Unlove You alcançou sucesso nas paradas musicais. O próprio álbum alcançou o top 5 dos álbuns country mais vendidos de todos os tempos e chegou ao top 15 da Billboard 200. Mesmo em seus últimos anos, Kenny permaneceu ativo, fazendo turnês até 2017, quando finalmente se aposentou após uma carreira de mais de 60 anos. Do rock and roll ao jazz, do country ao pop, Kenny Rogers conquistou tudo e fez isso com muita paixão. Mas além dos holofotes e dos aplausos, Kenny também lidou com o luto. Um dos momentos mais dolorosos de sua vida foi a perda de alguém muito próximo, alguém que o apoiou em todos os momentos. O dia em que Kenny perdeu um grande amigo, Kenny Rogers e Dottie West eram mais do que apenas parceiros musicais. Eles eram amigos íntimos na vida real. Juntos, eles criaram sucessos como Every Time Two Fools Collide e Anyone Who Isn't Me Tonight. Os fãs adoravam a química deles no palco, mas fora dele, compartilhavam um forte laço. No início dos anos 90, Dottie estava passando por uma fase difícil. Após o divórcio e a subsequente falência, ela tentou reconstruir sua vida e carreira. Kenny esteve ao seu lado durante todo o processo. Ele até lhe deu um carro para facilitar seus deslocamentos. Ela dirigia o mesmo carro em 31 de agosto de 1991 a caminho do Grand Ole Opry, mas algo deu errado. Seu carro quebrou. Correndo para o show, Dottie ligou para um vizinho pedindo ajuda. Ele a socorreu, mas, enquanto corria para o local do acidente, perdeu o controle do veículo e bateu no canteiro central da rodovia. Dottie ficou gravemente ferida. Ela sofreu graves lesões internas e passou por diversas cirurgias. Infelizmente, ela não sobreviveu. Morreu poucos dias após o acidente. Kenny nunca a esqueceu. Em uma entrevista de 2014 para a Rolling Stone, ele disse que um de seus objetivos mais importantes era homenagear Dottie West como ela merecia por sua música. Ele queria que ela fosse incluída no Hall da Fama da música country. 4 anos depois, em 2018, esse sonho finalmente se tornou realidade. Ela foi homenageada. Kenny publicou uma mensagem emocionante no Facebook parabenizando minha amiga, a saudosa e maravilhosa Dottie West. Foi a maneira dele de se despedir dela e garantir que o mundo se lembrasse dela. Mas a perda não foi a única luta que Kenny enfrentou mais tarde na vida, lutando pelo que havia conquistado. Mesmo depois de décadas fazendo sucessos, Kenny Rogers teve que lutar pelo dinheiro que lhe era devido por direito. Em 2012, ele processou a Capitol Records. O problema era que Kenny acreditava que a empresa lhe devia dinheiro pelas vendas e downloads digitais de suas músicas. Naquela época, a música era vendida online por meio de plataformas como o iTunes. Kenny, assim como outros artistas, argumentava que deveria receber 50% dos lucros dessas vendas digitais, mas não era o que acontecia. Kenny alegou que a Capitol Records não lhe havia pago o que lhe era devido. Ele afirmou que a empresa o havia lesado em aproximadamente $400 americanos. 000 downloads digitais. Essa não era apenas a sua luta. Outros grandes nomes como Allman Brothers, Rob Zombie e Sister Sledge também entraram com processos judiciais pelos mesmos motivos. Seus casos evidenciaram um problema grave na indústria musical. Especialistas afirmaram que os artistas estavam perdendo bilhões de dólares. É dinheiro pelo qual trabalharam e que mereciam. Mesmo em 2020, o problema não foi totalmente resolvido. Um especialista jurídico britânico descobriu que, embora as empresas de streaming tenham faturado mais de $1 bilhão americanos em apenas um ano, 8 em cada 10 artistas receberam menos de $250 americanos por ano. A batalha judicial de Kenny provou que até mesmo as lendas precisam lutar por um tratamento justo. Aliás, longe dos palcos e dos holofotes, Kenny Rogers encontrou paz em um canto tranquilo da Geórgia, em sua propriedade em Colbert, conhecida como Beaver Dam Farms. Ele tinha um animal de estimação muito especial, um bode chamado Smitty. Kenny ganhou Smitty de um amigo em 2008, e ele não era apenas uma boa adição à fazenda. Esse bode se tornou algo muito mais pessoal para ele. Kenny disse certa vez que Smitty era o seu centro.
A pequena cabra o ajudava a manter a calma, especialmente após longas e exaustivas turnês. Para um homem acostumado aos holofotes e aos aplausos estrondosos, essa pequena criatura lhe proporcionava uma sensação de segurança. Depois de anos se apresentando, esse tipo de paz se tornou mais importante do que nunca. Embora Smitty tenha trazido consolo a Kenny em seus últimos anos, muitos aspectos de sua vida pessoal não foram tão fáceis. Amor, luto e 5 casamentos. Kenny Rogers foi casado 5 vezes e teve 5 filhos. Seu primeiro casamento foi com Janice Gordon em 1958, com quem teve uma filha chamada Carol Lynn. Esse casamento terminou em 1960. Poucos meses depois, Kenny se casou com sua segunda esposa, Jean, mas o casamento também terminou rapidamente em 1963. Em 1964, casou-se com Margot Anderson e teve um filho antes de se divorciar em 1975. Seu quarto casamento foi com a atriz Marianne Gordon, uma união que durou mais tempo. Eles se casaram em 1977 e tiveram um filho, Christopher. No entanto, esse casamento também terminou em divórcio em 1993. O quinto e último casamento de Kenny foi com Wanda Miller em 1997. Juntos, tiveram filhos gêmeos e permaneceram casados até a morte dele. Em sua autobiografia de 2012, Luck or Something Like It, Sorte ao Algo Parecido, Kenny falou abertamente sobre seus casamentos fracassados. Ele não deu desculpas. Ele disse que, quando me tornei ambicioso e egoísta, passei a me importar tanto com a vida que isso me custou caro. Disse também que amei verdadeiramente todas as mulheres com quem me casei e que não as culpo pelo término. A culpa é minha e da minha escolha pela música. Seu casamento com Marianne Gordon terminou de forma triste. Ela disse certa vez que, embora Kenny estivesse completamente focado nela, algo dentro dele o incomodava. Ele sentia que sua carreira estava em declínio. Ele sentia essa saudade. Ele disse que se sentia como se estivesse passando por uma crise de meia-idade. Ela contou a Closer Weekly. O divórcio deles não foi apenas emocional, também teve um custo financeiro. Segundo relatos, Marianne recebeu cerca de $60 milhões no acordo. Apesar dessas decepções, Kenny encontrou o amor verdadeiro em Wanda. No entanto, o relacionamento deles também gerou questionamentos públicos. Um pai mais velho, um tipo diferente de luto. Quando Kenny se casou com Wanda Miller, ela era 28 anos mais jovem que ele. Os pais dela eram apenas 2 anos mais novos que o próprio Kenny. É claro que, inicialmente, eles não aprovaram o relacionamento, mas com o tempo, as coisas mudaram. Kenny disse que ela era sua alma gêmea e permaneceu grato por ela ter se tornado a mãe de seus gêmeos. Quando se aposentou em 2015, Kenny tinha 77 anos e seus filhos apenas 11. A decisão de se afastar dos holofotes foi difícil, mas sua saúde e sua família claramente a justificaram. Ele disse ao jornal Tennessean que sua mobilidade estava diminuindo e que queria passar mais tempo com os filhos. Kenny também admitiu que ele e Wanda inicialmente concordaram em não ter filhos, mas quando ela completou 31 anos, mudou de ideia. Kenny disse que concordou porque não queria que ela se arrependesse do relacionamento ou da vida que haviam construído juntos. Mas, no fundo, ele estava preocupado com uma coisa: a idade. Alguém falaria sobre o filho indo para a faculdade, e isso partiria meu coração, disse ele. Por isso eu não queria ter mais filhos, porque sabia que não estaria presente nos melhores momentos das vidas deles. Kenny teve mais filhos de casamentos anteriores e também se arrependeu. Ele disse certa vez que criar gêmeos era sua especialidade, mas com os filhos mais velhos, sentia que tinha perdido muita coisa. Sua filha, Carol Lynn, nasceu quando ele tinha apenas 19 anos. Ele se casou com a mãe dela depois de descobrir que ela estava grávida, mas após o divórcio, decidiu desistir para não prejudicar o vínculo dela com seu padrasto. Ele também teve um relacionamento difícil com seu filho, Kenny Rogers Jr., fruto de seu terceiro casamento. As coisas melhoraram com Christopher, seu filho com Marianne. Mesmo após o divórcio, Kenny prometeu que sempre seria seu pai, mesmo que não se vissem com frequência. Uma história explica tudo. Kenny disse: "Tenho 2 filhos mais velhos e não tenho conseguido passar tanto tempo com eles, e isso me deixa triste." Ele contou sobre assistir aos jogos de futebol dos filhos mais novos e como eles ficavam felizes com a presença dele. É nessas situações que, como pai, você quer estar o mais presente possível. No entanto, nem todas as decisões de Kenny saíram como ele esperava. Seu sonho de empreender não durou. Em 1991, Kenny tentou algo novo. Ele entrou para o ramo da gastronomia.
Juntamente com o ex-CEO do KFC, ele fundou a Kenny Rogers Roasters. A ideia era simples: oferecer frango assado e muffins de milho como uma alternativa mais saudável aos alimentos fritos. Parecia um bom plano. Na verdade, a rede chegou a ser mencionada no popular programa Seinfeld, mas as coisas não saíram como planejado. Apenas um ano após o lançamento, a empresa enfrentou um grande revés: um processo de 10 milhões de dólares. Outra empresa alegou que a ideia havia sido copiada. Kenny's acabou comprando a empresa menor, mas, nessa altura, outros concorrentes de fast food já tinham entrado no mercado. A pressão era demasiado grande. A empresa não conseguiu acompanhar o ritmo e a Kenny Rogers Roasters acabou por falir em 1998. Kenny saiu e se distanciou da marca. Apesar disso, os restaurantes não desapareceram completamente. Cerca de 200 ainda existem hoje, embora nenhum nos Estados Unidos. Eles estão localizados no Sudeste Asiático. Embora Kenny fosse conhecido mundialmente por sua voz, nem todos os seus empreendimentos fora da música foram bem-sucedidos. Sua última turnê foi interrompida prematuramente. Kenny Rogers teve uma longa e notável carreira. Cantou por mais de 50 anos, presenteando o mundo com canções inesquecíveis como Lucille, Lady e The Gambler. No entanto, nos últimos anos de sua vida, sua saúde começou a se deteriorar. Em 2018, durante a última etapa de sua turnê de despedida, ele foi forçado a interromper as apresentações. Sua saúde se deteriorou e ele não conseguiu continuar. Inicialmente, muitos rumores circularam. As pessoas na internet começaram a discutir o que poderia estar errado com ele. Os rumores se espalharam tanto que a equipe de Kenny teve que emitir um comunicado público. Eles explicaram que Kenny havia sido hospitalizado na Geórgia devido à desidratação. Não era tão grave quanto as pessoas pensavam. Na verdade, a mensagem era cheia de esperança. Uma das declarações era que ele planejava ficar por anos. Mas essa esperança durou pouco. Apenas 10 meses depois, em 20 de março de 2020, Kenny Rogers faleceu. Ele tinha 81 anos. Sua família informou que ele faleceu em paz em casa, sob cuidados paliativos. Cercado por seus entes queridos, sua esposa, Wanda Miller, e seus 5 filhos estavam ao seu lado. No dia seguinte, a família divulgou um comunicado dizendo: a família Rogers lamenta anunciar o falecimento de Kenny Rogers, ocorrido ontem à noite, às 22h25. Rogers faleceu em paz em casa, de causas naturais. Devido à pandemia, a família não pôde realizar um funeral grande e público. Em vez disso, anunciaram uma pequena cerimônia privada e esperam celebrar a vida de Kenny com seus fãs mais tarde. Embora ele tenha partido, sua música e seu legado permanecem, assim como o amor de sua família, as histórias de sua irmã e as doces lembranças. Após a morte de Kenny, sua irmã, Sandy Rogers, se pronunciou. Ela não conseguia acreditar que ele realmente havia partido. Para homenageá-lo, ela ajudou a filmar um documentário especial de 2 horas sobre Andy, intitulado A Biografia de Kenny Rogers. O filme foi gravado antes de sua morte e incluiu trechos raros de seus shows de despedida em 2017. O programa também contou com entrevistas com aqueles que o conheciam melhor, incluindo Dolly Parton. Quando perguntada por que concordou em participar do documentário, Sandy respondeu: "Eu faria qualquer coisa por ele. Ele fez muito por mim pessoalmente e pela minha família." Ela disse que sua família foi criada para ajudar uns aos outros, então ela não hesitou em ajudar. Sandy e seu irmão gêmeo eram muito mais novos que Kenny, então não tiveram a oportunidade de crescer próximos a ele, mas guardam boas lembranças. Ela se lembrou: "Eu só me lembro dele entrando na cozinha, pegando uma jarra de leite e bebendo dela." Ela riu. Eles o conheceram melhor durante as férias de primavera em Las Vegas. Kenny os convidava para sua casa e eles o viam não apenas como cantor, mas também como um irmão. Uma de suas lembranças favoritas era um concerto na Universidade Estadual Sam Houston. Kenny providenciou um ônibus da Greyhound para buscá-los em casa. Sandy estava no ensino fundamental na época. Ela se lembra de como ficou cativada pela multidão. "Sabíamos que ele sabia cantar, mas não tínhamos ideia de quantas pessoas viriam ouvi-lo", disse ela. No final do show, aconteceu algo engraçado. Enquanto Kenny se curvava para a plateia, o pai dele subiu ao palco e começou a se curvar também. Kenny teve que dizer a ele: "Pai, esta é a minha apresentação." Sandy disse que foi um daqueles momentos que sempre riam depois. Ela também se lembrava com carinho de quando Kenny permitiu que Sandy e sua irmã gêmea gravassem os vocais de apoio durante uma de suas sessões de gravação. "Nós até demos sugestões de como melhorar a música", brincou ela.
Kenny riu e disse: "Não acredito que vocês só estão aqui há 30 minutos e já estão exigindo direitos autorais." Essa se tornou uma piada interna deles por anos. Família, fama e as pessoas mais importantes para eles. Sandy disse que o sucesso de Kenny abriu muitas portas para a família. Eles puderam viajar, conhecer pessoas famosas e visitar lugares que jamais imaginaram. Tudo graças a ele. Ela contou uma história de como Dottie West, amiga de longa data e parceira musical de Kenny, visitava a mãe deles no interior. A mãe adorava a filha e a levava para pescar. Ela contava, mas Dottie sempre aparecia de salto alto. A mãe dizia: "Você não pode fazer isso. Tem que usar sapatos diferentes." "So a Dottie," ela riu, usava salto alto para pescar. Sandy também falou sobre a música mais famosa de Kenny, The Gambler. Ela achou engraçada e impactante. Ela contou que um DJ disse certa vez: "Nunca conheci uma cantora que conseguisse fazer 5 filmes com uma única música." Mas sua história favorita era sobre Lucille. O nome da mãe delas era Lucille. E quando Kenny tocou a música para Sandy pela primeira vez, ela disse: "Ah, isso não me agrada. Acho que você não vai conseguir fazer isso funcionar." A música arrecadou posteriormente $20 milhões. Sandy riu e disse: "Bem, aqui estou eu, engolindo minhas palavras." No final, Kenny falava muito sobre se aposentar. Ele dizia: "Vou me aposentar no ano que vem." Mas quando chegou o ano, ele não parou. Sandy não queria se aposentar. Ele simplesmente sabia que precisava. Perguntando: "Por que você não fez isso antes?" Mesmo em seus últimos dias, Kenny permaneceu gentil, atencioso e engraçado. Uma homenagem da família ao homem por trás da música. Um ano após a morte de Kenny Rogers, sua família compartilhou uma mensagem emocionante com os fãs. Em 20 de março de 2021, eles divulgaram um comunicado nas redes sociais assinado pela família Rogers e pela banda KR. Eles agradeceram a todos pelo apoio durante um ano difícil sem ele. "É tão difícil acreditar que já faz um ano desde que Kenny faleceu." Começava a mensagem. Eles admitiram que alguns dias foram mais difíceis do que outros, mas o amor e as palavras gentis de seus fãs os ajudaram a superar isso. "Significa muito para nós." Acrescentaram. Disseram que as lembranças de Kenny traziam tanto lágrimas quanto risos. Sua presença ainda era profundamente sentida. "Sabemos que jamais deixaremos de sentir sua falta e sempre honraremos quem ele foi e seu extraordinário legado musical." Eles concluíram a mensagem com esperança, dizendo: "Podemos encontrar conforto em saber que a música perdura." Em seguida, acrescentaram a hashtag Doce Homem da Música. Naquele mesmo ano, na cerimônia do Grammy de 2021, Kenny também foi homenageado. Durante a homenagem, Lionel Richie cantou Lady, uma balada que escreveu para seu amigo próximo. Outros artistas, como Bruno Mars, Anderson .Paak e Brandi Carlile, também se apresentaram para honrar a memória de muitas lendas da música falecidas. Após a morte de Kenny em 2020, Richie compartilhou fotos antigas da época em que estiveram juntos. Ele escreveu: "Hoje perdi um dos meus melhores amigos. Tantas risadas, tantas aventuras para recordar. Meu coração está partido." O que você acha da história de Kenny Rogers? Qual música dele ocupa um lugar especial no seu coração e por quê? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ficar por dentro de mais histórias incríveis do fascinante mundo de Hollywood. Até a próxima!